Saudações, amados teófilos. Meu nome é Tadeu Parreira Coelho. Os outros vídeos meus eu não me apresento, mas é a ansiedade de transmitir o assunto para vocês. Acabo passando batido. Então eu tenho um site onde eu gravei o meu livro Escola de Teofilia, um capítulo para cada vídeo. São 28 vídeos. O site é escoladeteofilia.com, escoladeteofilia.com. E agora esse vídeo é de uma série nova, já não é a leitura do meu livro, é a discussão de assuntos que falam da Bíblia em toda a sua extensão. Eu venho trazendo na linha do tempo a evolução do homem. Trouxe da criação do mundo no capítulo 1 de Gênesis, da fundação do mundo no capítulo 2 de Gênesis, e aí nós temos, o que eu quero tratar nesse vídeo é justamente sobre a parte sagrada. Pretendo dar o nome a esse vídeo de A Arca da Aliança. Nós vamos falar da Arca da Aliança daqui a pouco. Mas antes tentar mostrar como é que foi a vida da descendência de Adão. Adão teve primeiro Caim, depois Abel, houve o homicídio. Caim foi se esconder no lugar mais longe que ele pôde encontrar. Então a descendência de Adão ocorreu. Depois ele teve um terceiro filho chamado Sete, e daí houve uma descendência abençoada. Não se vê nenhum mal feito pela descendência de Adão até o capítulo 6 do Gênesis, onde a disseminação dos descendentes de Caim, amaldiçoados, caso Caim foi amaldiçoado, e a descendência de Sete, eles estavam distantes um do outro, mas com a disseminação dos dois povos, eles acabaram se encontrando na terra, se encontrando e fazendo casamentos da descendência abençoada de Sete com a descendência amaldiçoada de Caim. Daí houve uma mistura, né? Houve uma miscigenação. Então, Caim, depois a gente segue a história bíblica até onde há o dilúvio, com Noé. Até aí, os personagens, pelo menos o da descendência de Sem, e depois do encontro das duas disseminações, existiam pessoas que acabaram a genética se misturando. Então, você numa mesma família passou a ter pessoas, vasos destinados para ira e vasos destinados para honra. E daí nós vamos prosseguir nesse relacionamento do povo com o Criador, o Espírito de Jesus Cristo, o Elohim. Então nós vamos ter até Jacó pessoas que tinham um relacionamento direto com o Criador, o Espírito de Jesus Cristo. E na ida para o Egito, eles foram em paz e ficaram lá como hóspedes. Eles saíram da Terra Prometida e foram para o Egito. Lá eles começaram embora eles não se misturassem com o povo egípcio, como eu já falei em outros vídeos, eles conviveram no meio.
Tanto é que a circuncisão que começou a ser feita desde Abraão não foi feita durante esse período do Egito. Era um ritual que foi instituído a Abraão. Primeiro a ser circuncidado foi de Abraão e o seu filho Ismael e Isaac. Foram feitas a circuncisão dos dois. Mas depois de atravessar, de ser liberto do Egito, atravessar o Mar Vermelho, eles encontram com um momento onde vai ser estabelecida uma lei. E nessa lei, nesse momento, que nesse momento que vai ser estabelecida essa lei, é por volta de 1900 anos antes de Cristo, mais ou menos. Isso é aproximado. Então, o que acontece? Moisés passou a ser o único que tinha contato direto com o Criador, Jesus Cristo. Daí, depois de estarem no deserto, é que foram fazer circuncisão de todo mundo que não era circuncisado. O que é circuncisão? A circuncisão é a remoção, o corte da membra que encobre a glande do pênis do homem. Então a circuncisão era feita só em homem. Então retirava-se aquela pele e a glande ficava exposta. Nós hoje não praticamos isso, a não ser os judeus. Os judeus sim praticam. Nós não temos mais isso. Nós, os que fomos eleitos e escolhidos pelo Espírito de Jesus Cristo, não precisamos mais de fazer circuncisão. Mas vamos contando a história desde lá quando se fazia a circuncisão, e mais uma coisa que eu vou contar que também acabou se transformando no Novo Testamento. A Arca da Aliança. Então Moisés subiu no monte. Antes de Moisés subir ao monte, nós vamos ler aqui sobre como era a Arca. A Arca da Aliança era um objeto de culto. Era onde os sacerdotes que não tinham contato direto com o Espírito de Jesus Cristo faziam contato através desse objeto de contato, que seria a arca. Então, aqui, como foi feita a arca? Aí, o Espírito de Jesus Cristo, o Criador e Elohim, está falando para Moisés como vai ser a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. O côvado é uma medida que é aproximadamente entre 50 e 60 centímetros seria um côvado. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio delas a arca. Então,
A arca não podia ser tocada, a não ser só quem tinha contato. A arca foi colocada. Uma coisa que eu também não falei muito é a feitura do tabernáculo. Nessa parte do Êxodo que eu estou lendo aqui, tem muita coisa que eu não posso ler tudo. Se eu ler tudo, o vídeo. Então, foi feito o tabernáculo. O tabernáculo era um templo que Deus foi dizendo a Moisés como tinha que ser. Era como um circo. Nós não temos o circo que desmonta ele e viaja e monta ele em outra cidade e assim vai itinerantemente. A arca, o tabernáculo era para isso. É como se fosse um templo de lona, de material daquela época, né? Eu imagino como a lona, eles chamam de véu, e uma série de coisas. Agora, o que acontece com o tabernáculo é que no centro do tabernáculo tem um lugar chamado Lugar Santíssimo, Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. É lá que vai ficar a arca que está sendo proposta aqui por Deus. Então, essa é a arca, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, ele ainda ia chegar no Monte Sinai e pegar as tábuas da lei, que é e porás na arca o testemunho que eu te darei, que é a tábua dos 10 mandamentos. Agora, o propiciatório, aqui no capítulo 25, essa arca que eu li a partir do versículo 10 até o 16. Agora, o propiciatório. O propiciatório é nada mais, nada menos do que a tampa da arca. Imagina a gente hoje uma caixa de sapato com uma tampa. Então era imaginando dessa forma que estava sendo feito, só que coberto de ouro e uma série de coisas mais. Daí vai se fazer o propiciatório, que é a tampa da arca. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, e 1 querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Esse lugar santíssimo ficava lá dentro a arca. A arca é uma, vamos dizer assim, uma relíquia que no meio da história ela desaparece. Ela é roubada pelos filisteus, e há uma série de coisas. Chega uma hora que não se fala mais da arca. No período de Samuel, que a gente ainda vai ver, ela é roubada pelos filisteus. Bom, mas vamos o candelabro tem a mesa, o candelabro, não vou entrar em detalhes, senão eu leio o capítulo todo. As cortinas do tabernáculo,
O tabernáculo era um acampamento, era um templo em forma de acampamento, que eles desmontavam. Somente os filhos da tribo, os membros da tribo de Levi, os descendentes do filho Levi de Jacó, que foi o seu, se eu não me engano, o segundo filho de Jacó. Então, os descendentes de Levi é que podiam, só eles podiam mexer com esses assuntos. E dentre eles, o sumo sacerdote, o primeiro foi Arão, irmão de Moisés. O sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar nesse santíssimo lugar para o perdão. Isso é hoje em dia o chamado Yom Kippur. Yom quer dizer dia, e Kippur quer dizer perdão, dia do perdão. Yom Kippur, dia do perdão. Eles praticam até hoje, só que não tem a arca. Depois a gente vai ver aqui o véu e o reposteiro e as colunas. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspender-o-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, e os colchetes serão de ouro, sobre 4 hastes, 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho. Aí vai ser o santíssimo lugar, com um véu. Na história, esse véu tem um simbolismo muito grande, e na morte de Jesus Cristo esse véu é rasgado de alto a baixo, como é dito no Novo Testamento. Esse véu era um limite em que obrigava o homem a se relacionar com Deus através do sacerdote. Né? Depois vem o altar do holocausto, no capítulo 27, o átrio do tabernáculo e o azeite para o candeeiro, e são os objetos de culto, os objetos que faziam deles ter contato como povo escolhido. Como, recordando agora para você, é considerado povo escolhido a descendência de Isaac. Assim é dito para Abraão lá no começo da história dele, em Gênesis. E Abraão tem um filho com escravo chamado Ismael. Ismael não ficou dentre os escolhidos. Era um descendente de Abraão, que hoje seria um povo árabe. Então, os filhos de Isaac é que seriam. Mas ainda houve uma separação. Filho de Isaac só teve um filho, foi Jacó. A esposa dele era estéril e ele orou muito ao Senhor e teve um filho, Jacó e Esaú. Ele teve foi uma gravidez só, teve 2 filhos. São gêmeos, mas não gêmeos idênticos. Era Jacó e Esaú. E daí acaba havendo aí uma divisão, porque continuará sendo o povo escolhido Jacó, que inclusive era o mais moço, contrariou a regra da época, que era sempre o primogênito que herdava os poderes do patriarca. O patriarca tinha um poder sobre o povo. Não era um rei. Ele tinha, como se diz assim, precedência sobre o povo.
e os patriarcas eram sempre os primogênitos. Então, o que aconteceu foi que Jacó passou a se chamar Israel no encontro que ele teve com o Espírito de Jesus Cristo em manifestação angelical. E ele vai e prossegue a prole do povo escolhido, que é o povo de Israel, que significa príncipe de Deus. Então Israel passa ele se reencontrou com a família em segundo grau dele, que era um tio dele, chamado Labão, e tomou duas primas dele como esposa, que era Raquel e Lia. Existe uma história para isso. Eu tenho assim uma ansiedade muito grande de passar toda a informação de uma vez só. E se for passar de uma vez só, então vocês precisam ver os vídeos anteriores. No site bibliadecifrada.com.br existe um índice de vídeos. O primeiro é sempre o mais recente. Por exemplo, hoje é dia 16/11, deve passar a madrugada, eu devo registrar como 27/11. Nessa semana vai ser o primeiro da lista. Mas vocês podem rolar a página do índice e assistir vídeos anteriores, até para poder ter um bom entendimento da sequência da história, que eu venho trazendo a história na linha do tempo, para que vocês tenham uma noção de tempo em relação à Bíblia. Então, nós vemos Jacó com 12 filhos. Foi registrado na Bíblia uma filha. Não se sabe se ele teve mais filhas, mas uma foi citada na Bíblia, que era Diná. Acabou acontecendo com ela uma coisa ruim. Eles encontraram um povo estranho, um povo que não era deles, e esse povo foi e estuprou a Diná. E isso levantou a ira dos dois irmãos mais velhos, Rúben e Simeão. Opa, eu cometi um erro ainda atrás. O segundo filho de Jacó era Simeão, não é Levi. A Levi deve ser o terceiro ou quarto. Tudo bem. A gente também não tem cabeça para estar com tudo organizado. Mas eu lembrei agora que os dois, Simeão, Rúben e Simeão, Rúben foi o primeiro, o segundo Simeão, e eles vingaram. Eles fizeram uma coisa ruim e usaram uma coisa sagrada em forma de mentira. Ele disse para esse povo que estuprou a Diná, o filho do rei, Gênesis, a traição de Simeão e Levi, Diná e os siquemitas. Ora, Diná, filha de Lia, dera à luz a Jacó. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó era o pai da Diná, viu a Siquém, filho do Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me uma jovem para esposa.
quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os filhos no campo com o gado, e calou-se, pois até que voltasse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó no campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Ele violentou, mas se apaixonou. Se apaixonou e eu vou resumir, se eu ficar lendo aqui, é que vai acontecer a traição de Simeão e Levi. O que Simeão e Levi fizeram? Por conta própria, sem a ordem do pai, sem o consentimento do Criador, do Poderoso, do Altíssimo, do Elohim, não havia autorização para eles fazer isso. Eles disseram ao rei do povo, aquele povo eram chega a Siquém. Siquém era o local. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo a cidade de Siquém. A cidade de Siquém não era povo escolhido. Então, claramente que eles não eram circuncidados, os homens não eram circuncidados. Então os dois jogaram eles disseram que numa noite, de uma vez só, que todos os siquemitas tinham que se circuncidar, tinha que se fazer a circuncisão de todo macho, de todo homem. Então, o que aconteceu foi que todos fizeram no mesmo dia, e quando foi à noite, todos estavam debilitados, porque tinham sofrido uma cirurgia. Aí, Rúben e Simeão invadiram a cidade e mataram a todos. Pronto. Foi a traição de Simeão e Levi. Isso vai, mais tarde, no final de Gênesis, no capítulo 50, Jacó se refere, na hora de se despedir, na hora em que ele está moribundo, ele se refere aos dois filhos que tinham causado esse problema. Então, agora voltando ao que é sagrado, a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, ela começou num templo itinerante e campal, era que nem um circo. Só que só as peças que era chamado tabernáculo eram carregadas somente por descendência de Levi. Quem não fosse da descendência de Levi e tocasse um objeto sagrado desse, morria. Então, somente a descendência de Levi é que transportava essa arca. E a primeira habitação, o primeiro lugar onde essa arca foi guardada foi no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, do tabernáculo. Mais tarde, eu vou chegar lá ainda, Salomão constrói um templo de pedras. Ele constrói um templo de material sólido, já não é mais um tabernáculo, e faz uma estrutura semelhante ao do tabernáculo e coloca no centro o Santíssimo Lugar, ou o Santo Lugar, onde ele é todo fechado por um véu. E todo ano continuou a tradição. Todo ano o sumo sacerdote entrava lá para o dia do perdão, o Yom Kippur, que é o Yom Kippur de hoje também. Então, o que acontece? Eles vão construir o templo em Salomão, depois
dos reinados, eu vou chegar nesse assunto ainda, existe a Babilônia, saqueia, ela leva como escravos, leva como escravos não, leva todos os filhos de Israel para a Babilônia, e Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, o exército deles destruiu o templo de Salomão, foi posto abaixo. Depois, isso é coisa de assunto futuro, mas depois nós vamos ter um terceiro templo, que é o templo que o rei Ciro, quando a Babilônia foi tomada pela Pérsia, e o rei Ciro era a favor de que todos os povos fossem localizados isso aí não está dito na Bíblia, mas é da história. Ele achava que não deveria ter nenhum degradado, nenhum exilado. Cada um fosse para a sua terra. E existe até uma profecia em Isaías que fala até o nome de Ciro 200 anos antes. Fala até o nome dele. Fala que ele libertaria, faz a profecia. É assim que a gente autentica a Bíblia. É observando as profecias que são feitas e cumpridas. Então, quando o povo voltou para Jerusalém, foi construído um terceiro templo, digamos assim, que eles consideravam o segundo porque era igual ao de Salomão. Salomão eles consideravam o primeiro, mas esquecem que o tabernáculo foi o primeiro. O tabernáculo foi o primeiro templo. Então, de forma que eu voltei a esse assunto da arca também para dizer, porque na linha do tempo eu estou parado na travessia do Rio Jordão. E as águas se abriram. E a maneira que eles tiveram das águas se abrirem foi levantar o acampamento do tabernáculo, os filhos de Levi transportando as peças do tabernáculo, a arca carregada pelos 2 varais, que eram transpassados nas 4 argolas, né? Cada varal e 2 argolas, que ficava que nem uma liteira, ficava carregada por homens, só filhos da tribo de Levi. Foi feito, a travessia do Jordão foi feito com a arca. Eles mandaram os filhos de Levi chegarem à margem do Jordão com a arca, e as águas iam se abrir, eles ficariam no meio e esperariam todo o povo passar, para depois eles, por último, seguirem a viagem e chegar no outro lado do Jordão. Daí aconteceu, como eu estou na história, já lá na parte da linha do tempo, eu estou já na tomada de Jericó e já até passei um pouquinho disso. É importante conversar com vocês sobre esses assuntos. Não é para que vocês gravem tudo que eu estou falando, não. É para que vocês tenham um norte, porque o meu desejo do coração é que vocês leiam a Bíblia e comecem a interpretá-la corretamente. Por isso o nome do meu site é Bíblia Decifrada. Todo esse ritualismo que se apresenta vai ser abolido no período pós-Jesus Cristo, através do apóstolo São Paulo. Eu vou chegar lá, vou contar a história dele. Ele foi destinado a pregar para os gentios. Existe uma profecia no livro de Isaías que diz que surgiria aí um servo que levaria a palavra aos gentios, porque Jesus Cristo nasceu judeu e morreu judeu. Ele nasceu na tradição judaica, com todos os costumes dos judeus, e morreu e foi enterrado com todos os rituais dos judeus. Tanto é que ele chamava os judeus que não acreditavam nele de ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele
não pregava para gentios, tanto é que uma mulher fenícia tentou pedir a ele que salvasse o filho dela, e ele disse que não, que ele ia pregar apenas para os filhos de Israel, mas aí ela disse que ele era poderoso e adorou ele. E ele chegou e disse assim, nunca vi fé tão grande. Então, com isso, ele atendeu a mulher fenícia. A Fenícia é um território que hoje é o Líbano. Bom, gente, eu por hoje passei para vocês aquilo que eu pretendia. Falar da cultura sagrada do povo escolhido. Aproveitei de mais uma riscada na linha do tempo. É importante vocês saberem tudo quando aconteceu. Então, eu sempre repito, pode se tornar até um pouco repetitivo, mas sempre falo das épocas em que tudo aconteceu. Adão foi no ano 0 da criação, no ano 4660 a.C. Depois a gente chega, vamos procurar a descendência que vai. Adão gera a Sete a Enos, aqui não se fala da descendência de Caim. Na Bíblia tem a descendência dele durante 5 ou 6 gerações somente. Fala de Caim. Mas aqui só tem a descendência de Sete. Nós vamos chegar em Enoque, que foi aquele que se juntou e andava com Deus e foi elevado aos céus com Deus. Enoque gerou a Matusalém é o homem que mais viveu 969 anos. E aí vai até chegar em Abraão, Isaac e Jacó. Abraão foi no ano 2600 a.C. O deserto, a prisão no Egito foi em 2414 aproximadamente. A saída do Egito teria sido em 1884 e daí houve o deserto, aonde eles conquistam a Terra Prometida em 1834 a.C. Daí a gente vai ter o período dos juízes, que vai ser uma matéria, um assunto falado à frente, e de forma que eu posso dar por hoje satisfeito com aquela informação que eu pretendia passar para vocês. Não é para vocês, não é, eu chamo no meu site de curso, mas é como se fosse um curso, mas não tem avaliação, não tem nada. Eu lanço a palavra, eu lanço comentários sobre a Bíblia para que despertar o interesse nas pessoas de lerem a Bíblia. Existe o meu livro, O Mistério que Estivera Oculto dos Séculos, mas esse livro não é o principal é a Bíblia. E o importante é que estimule vocês a lerem a Bíblia e terem traduções próprias, sem a contaminação que a gente às vezes tem nos ouvidos, com muitas lendas, com muitas fábulas que o homem criou. Depois eu vou falar mais sobre essas fábulas. Então, por hoje é só. Saudações, amados teófilos.